Olá, meus amigos! Está começando mais um programa E Agora, Doutora Sônia. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Você leva o seu cachorro ou o seu gato no carro? Uma outra pergunta também, como você transporta aí o seu pet? Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho no programa E Agora, Doutora. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o transporte de pets. Como é que você transporta o seu pet? O pet hoje ele faz parte da família. Como é que você transporta? Ele vai solto no banco? Ele vai no colo? Ele vai no banco da frente? Coloca a cabeça para fora da janela e vai embora? Ele vai na carroceria da sua caminhonete? Ou você simplesmente abre a porta e ele entra e vocês vão embora? Pois é. Essa é uma situação, hoje eu quero conversar com você sobre você que ama o seu animal de estimação, você que ama o seu pet, cão, gato, enfim, porque eu sei que para muita gente, cachorro, gato, eles não são simplesmente aí animais, eles fazem parte da família, são parte da família, são a sua companhia, são seus amigos e justamente porque nós amamos esses animais é que nós precisamos transportá-los com muita segurança. E aqui existe uma questão que muita gente desconhece. A maneira como você transporta o seu pet pode gerar aí uma infração de trânsito. O programa é justamente sobre isso. E agora, doutora, o que é que eu faço? Não é apenas uma questão de multa o transporte irregular do pet, é uma questão de segurança. Porque você imagina a seguinte situação, um cachorro se assustando dentro do carro, uma frenagem, ele pode pular aí no colo do motorista, passa o motociclista ao lado, de repente se assusta com o cano de escape, ele pode inclusive atrapalhar a manobra no volante. Isso pode interferir também, digamos que ele caia aí nos pés do motorista, pode interferir inclusive nos pedais, podendo provocar não só uma distração, como também aí uma possibilidade de um acidente. Numa fração de segundo, aquilo que começou com um passeio pode terminar aí num acidente. Então hoje eu quero falar com você sobre pet no carro. O amor não basta, tem que ter segurança. E a partir de agora você vai entender como é que você deve transportar o seu pet de uma forma adequada. Nós vamos descobrir juntos como é que você vai transportar o seu pet, o que pode e o que não pode quando nós levamos os nossos animais para passear no carro. Combinado? E olha só, minha gente, primeira pergunta do programa de hoje. Doutora, eu posso levar o meu cachorro no carro? Sim ou não? O que é que você acha? Sim, a pergunta é simples e a resposta é sim, você pode transportar o cachorro aí no seu carro, cachorro ou gato. No entanto, o Código de Trânsito, ele não proíbe simplesmente aí o transporte. O que ele não permite são algumas situações dentro do veículo. O problema está na maneira como o transporte é realizado. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. O Código de Trânsito brasileiro, ele estabelece regras, não só para preservar a segurança no trânsito, como também a segurança dos condutores e dos demais usuários. Então não basta pensar, o meu cachorro está quietinho, o meu cachorro é acostumado, o meu cachorro é pequeno, o meu cachorro nunca fez absolutamente nada, ele está aí habituado a ser transportado. A pergunta correta é: o animal está sendo transportado de maneira que não comprometa a condução segura do veículo? Porque o trânsito, minha gente, ele não combina com o improviso. Então é muito importante que você faça o transporte de maneira adequada. Uma situação que é muito comum, cachorro no colo, doutora. Nós podemos efetivamente aí transportar levando o cachorro no colo? Nós vamos falar aí sobre uma cena que é muito comum. É muito comum você ver aí algumas pessoas, infelizmente, dirigindo e o cachorro estar sentado no colo. Não pode. O motorista pensa, mas ele é pequeno, mas ele gosta de ficar aqui, ele fica com medo, no meu colo fica quietinho. Só existe um problema jurídico, minha gente. E aqui nós vamos para o artigo 252, inciso 2º do Código. Vamos aqui para o nosso flipchart. O artigo 252, tá? O artigo 2º. Já falamos sobre esse artigo aqui, vocês lembram da questão aí do telefone, tá? Nós já falamos sobre isso, mas o artigo, inciso 2º, ele fala justamente sobre o código estabelece que
Dirigir transportando aí pessoas ou animais, ou então qualquer volume à esquerda ou entre os braços e as pernas do condutor é uma infração de natureza média. A tipificação corresponde ao enquadramento número 732-32. Se você procurar ali na ficha do Manual Brasileiro, aqui ó, deixa eu só tirar esse telefone, senão as pessoas vão achar que é do telefone. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá? Nós temos ali o código que estabelece a ficha catalográfica desse artigo, desse inciso, que é sobre a questão do volume. Resultado disso daí, uma multa e também 4 pontos aí na sua carteira nacional de habilitação. E eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, que não é só a questão da infração em si, e sim na questão do perigo que isso pode trazer. Porque o cachorro no colo do motorista, ele não é uma forma segura aí de transporte. E não importa se ele pesa 2 quilos, se ele pesa 10 quilos, se ele pesa 100 quilos. Se ele está entre os braços e as pernas do condutor, nós temos aqui um problema previsto no artigo 252, inciso 2º. E eu sempre digo, não espere aí a fiscalização para descobrir que aquela prática aí estava errada. Nós temos o nosso programa, o nosso objetivo do nosso programa é justamente repassar essas informações para que você, de repente, aí não seja surpreendido, de repente não seja notificado ou, de repente, aí não sofra um acidente por desrespeito às normas de trânsito. Combinado? Olha só. Algumas outras situações também, e eu estou falando sobre situações que acabam vindo na minha cabeça, sobre o transporte dos pets, e é muito comum, principalmente finais de semana. Quem é da capital paranaense, então, vai lá no Parque Barigui e você acaba vendo inúmeros cachorros, e aqueles cachorros enormes, sendo transportados aí dentro dos carros. Outra situação que daí não sou eu que indico, é importante que você não permita com que o cachorro fique com a cabeça para fora, porque ele pode, se for o porte do cachorro, de repente ele pode pular aí do banco traseiro, se ele não estiver preso com uma guia, ou de repente ele passa um motociclista ali no corredor e ele pode também atacar, e é perigoso realmente aí para o próprio olho do cachorro, porque ele não tem uma proteção como nós, ele não sabe aí se proteger e ele de repente aí pode ter algum tipo de ferimento. Isso é uma situação que a gente acaba vivenciando, né? No final de semana, se você for lá no Parque Barigui, próximo ao Parque Barigui, na capital paranaense, e mesmo em outras cidades, mesmo perto ali da Catedral de Maringá, temos também ali a Praça do Avião em Umuarama, são muitos lugares onde as pessoas acabam passeando com seus animais nos carros, fazendo com que o transporte não seja efetuado de forma regular. E outra coisa que as pessoas me perguntam, doutora, mas ele vai no banco da frente. Como é que nós podemos, então, aí associar ou verificar essa questão? A pessoa fala o seguinte, doutora, eu não levo o meu cachorro no colo, o meu cachorro vai sentado aí no banco da frente. E aqui nós precisamos separar as situações, porque o problema não é simplesmente o fato do animal estar dentro do veículo, ele precisa ser transportado de uma maneira que não comprometa a segurança aí, a segurança do trânsito e também que não comprometa a questão de segurança do próprio animal. O problema é se ele está sendo transportado de uma maneira que comprometa essa condução e essa segurança. Por isso, eu não recomendo ou não pode deixar aí o animal solto dentro do veículo. E existe aí uma questão adicional. A grande maioria dos veículos hoje, tem aí o airbag. O airbag é um dispositivo de segurança que fica ali à disposição para proteger as pessoas em caso de impacto. Ela serve de um amortecimento. Nós temos duas situações. Em primeiro lugar, o peso desse cachorro, fazendo com que o impacto aí com o airbag possa causar aí, de repente, algum tipo de lesão nesse animal. Tanto é que criança tem que ser transportada no banco de trás, por conta aí da possibilidade desse impacto com o airbag. O airbag também, quem já passou por alguma situação como essa, ele tem um folículo, um pozinho branco que acaba aí sendo dispersado quando esse equipamento é inflado. E com isso pode causar aí realmente uma alergia muito séria em animais por conta aí da questão química. Tem que tomar cuidado com relação a isso. Eles têm um olfato muito apurado, os terminais neurais deles são muito mais avançados do que o ser humano, fazendo com que os cachorros possam ter aí, de repente, o cachorro e gato possam ter aí lesões graves
caso ele tenha contato direto com esse tipo de equipamento. E em caso de colisão, um animal solto aí no banco dianteiro, ele pode sofrer aí consequências gravíssimas. Ele é projetado contra aí o painel, ele pode sofrer o impacto aí do airbag, fazendo com que ele de repente aí tenha uma lesão agravada por conta disso. Então, mesmo quando não existe uma infração específica, apenas pelo fato do animal estar no banco, não é? Nós precisamos pensar na segurança desse animal. E segurança no trânsito, minha gente, ele não deve nunca ser tratada aí apenas como nunca permite improviso, tipo se eu posso ou se eu não posso. Eu prefiro perguntar aí, é seguro? Dessa forma, não vai trazer nenhum tipo de consequência para o meu pet, para o meu cachorro, para o meu gato, para as outras pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão dentro do próprio veículo. De repente, aí o cachorro se assusta, pula aí no rosto, de repente, de uma criança sendo transportada numa cadeirinha. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E outra coisa, o cachorro, de repente, pode parar do lado de um carro que tem um outro animal. De repente, o cachorro fica agitado, se ele é um porte maior, ele pode tentar ali, o instinto do animal pode de repente aí tentar avançar sobre outro cachorro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Como é que nós fazemos para transportar um cachorro ou um pet, um gato, um pet ali dentro do veículo com a condição de segurança? Em primeiro lugar, uma caixa de segurança adequada, tá? E essa caixinha de segurança, ela tem que ser resistente e ela tem que ter uma fixação no veículo. Outro detalhe também, minha gente, tem que tomar cuidado, porque de repente você coloca com a portinha e em caso de frenagem, aquela travinha é muito tênue e ela acaba aí de repente se soltando. Então, e de uma forma também que o cachorro possa respirar. Caso você vá aí para pequenos locais, de repente próximo, é importante que a guia seja realmente presa no cinto de segurança, mas aquela guia peitoral, porque se você coloca a guia no pescoço, em caso de frenagem, pode inclusive enforcar aí o cachorro. Tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de situação. Então é importante que você coloque uma guia peitoral que permita ali uma movimentação do cachorro, que não tenha risco dele de repente aí se enforcar, mas que ele fique preso, para que ele não possa aí muito se movimentar, para que ele de repente não se assuste e não pule no banco do motorista ou na cabeça do motorista, fazendo com que situações graves aconteçam. Então o pet solto dentro do carro não é permitido. É uma situação muito comum, infelizmente, porque tem muitos cachorros que são acostumados, que entram dentro do carro e ficam soltos, eles adoram, não é? Mas nós vamos falar sobre isso logo após aí o nosso intervalo, chamar os nossos apoiadores culturais, e eu já de antemão quero agradecer aí o pessoal da DP Trans e também agora o pessoal da Via Certa Trânsito. Via Certa Trânsito também é uma empresa que orienta os motoristas e que repassa informações aí sobre os processos de suspensão e cassação. Em conjunto com a DP Trans, na capital paranaense, em São Paulo, a Via Certa Trânsito atende o pessoal de Cianorte, de Maringá e orientam também com relação a essas situações. É rapidinho e eu volto já já. Via Certa Trânsito, assessoria jurídica especializada. Uma multa pode parecer apenas um papel, até colocar a sua CNH em risco. Você recebeu multas de trânsito? Está respondendo a um processo de suspensão ou cassação de carteira nacional de habilitação? Se envolveu em um acidente de trânsito e precisa de orientação jurídica? Não espere perder o seu direito de dirigir. A Via Certa Trânsito atua na defesa dos direitos dos condutores, oferecendo assessoria jurídica especializada em defesa em processo de suspensão de CNH, defesa em processo de cassação de CNH, orientação e acompanhamento jurídico em acidentes de trânsito. Cada caso merece uma análise técnica e uma defesa bem fundamentada. Via Certa Trânsito, assessoria jurídica especializada. Ligue 449-9955-5242. Via Certa Trânsito. A direção da sua defesa começa aqui. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais.
tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. De volta com o programa aí, e agora, doutora Sônia, olha só, vamos falar sobre pets soltos dentro do carro. Hoje o programa é sobre o transporte adequado aí de pets. E nós estamos falando sobre uma infração que é de natureza média, 4 pontos na carteira, se ele for transportado do lado esquerdo do motorista. Então, você dirigindo o animal solto ali na janela do motorista, não pode, tem previsão legal. Mas nós chegamos aí, isso daí está no artigo 252, inciso 2º, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, do Código de Trânsito, na verdade, e você tem ali a previsão legal. Então, não pode, nem pet, nem gato, nem cachorro, nem cobra, nem papagaio, nem absolutamente nada. Pode ser transportado do lado esquerdo do motorista ou entre as pernas do motorista, tá? Mas nós temos agora uma situação muito comum, que é quando o cachorro ou o gato, normalmente o cachorro, né? Ele entra dentro do carro e ele fica solto. Ele anda de um banco para o outro, aí vai com as crianças, coloca a cabeça no colo do motorista, ele vai no vidro traseiro, passa para o banco da frente, vai para o banco traseiro e ele fica se movimentando. E o motorista continua dirigindo. E eu quero deixar aqui uma pergunta. E se ele pular no seu colo justamente quando você estiver fazendo aí, por exemplo, uma ultrapassagem? E se ele bater aí de repente na sua mão? E se ele se assustar aí de repente com alguma buzina? Ou se ele tentar aí sair pela janela? É justamente por isso que é considerado inadequado o transporte de um animal solto. Não pode ser levado no carro de uma forma solta, porque além da questão de segurança, dependendo aí da forma como ocorre essa condução, pode haver justamente aí um enquadramento por outras condutas previstas aí no Código de Trânsito. O próprio Detran, ele orienta que o animal não seja transportado solto, recomendando aí os equipamentos adequados para esse deslocamento. Então, minha gente, a minha recomendação é: use a caixa de transporte, use o cinto de segurança próprio aí para os animais, aquela coleira tipo peitoral, para que de repente aí ele não sofra um tipo de enforcamento caso ele tenha aí algum tipo de frenagem, não é? Ou então um sistema adequado aí de contenção, tá? É extremamente importante adaptar, já que eles fazem parte aí da nossa família. Nós temos a questão ali da cadeirinha das crianças. O pet é a mesma coisa, porque ele faz parte hoje aí da nossa família, então é importante realmente que nós façamos a adaptação dos nossos veículos para que eles possam ser transportados. Muitos viajam aí no final do ano e devem ser transportados de uma forma adequada. Outro detalhe também que eu verifico, é muito lindo, é uma gracinha, né? Você passa num carro e você vê o cachorro lá dentro do veículo. Mas é o seguinte, posso deixar aí, doutora, ele colocar a cabeça para fora da janela? Essa cena é clássica, não é? Você está dirigindo e o cachorro está ali com a cabeça para fora da janela, feliz da vida, o vento batendo no rosto, a língua para fora, parece a coisa mais divertida do mundo. Mas eu preciso dizer, minha gente, não faça isso. Não faça isso, porque além do risco do animal sofrer uma queda ou ser atingido de repente aí por algum objeto, existe uma questão jurídica importante. Isso daí está estabelecido no artigo 235. Olha só, o artigo 235. Vamos aqui, o artigo 235 do Código de Trânsito, que também estabelece o seguinte: que conduzir pessoas, cargas ou animais aí nas partes externas dos veículos, salvo em casos devidamente autorizados, aí sim é uma infração grave, tá? O artigo 252.2 é uma infração média, mas aqui o caso do artigo 235 é uma infração grave. Tem a previsão de multa e, além disso, a retenção do veículo para o transbordo. Então, aquela imagem bonita aí do cachorro com a cabeça para fora da janela, ele pode representar uma situação muito perigosa, juridicamente problemática, tá? E tem mais, se você que está me acompanhando agora, você não sabe aí sobre a questão da segurança, o animal ele não sabe cuidar da sua própria segurança. Quem tem que avaliar isso é o próprio tutor,
não é? Então, nós é que precisamos avaliar aí este caso da segurança do seu cachorro, do seu pet. E se você, de repente, aí resolver levar o seu cachorro para passear na carroceria da caminhonete, pode? Não é? Não pode, tá? Eu quero falar especialmente para você que tem caminhonete. É muito comum você verificar alguns transportes, alguns translados de cachorros que, infelizmente, são feitos na carroceria dos veículos e não pode, porque essa prática, infelizmente, é visualizada em algumas situações nas estradas, mas não pode. O cachorro sendo transportado na carroceria. E eu preciso ser muito direta para você, porque o animal solto na carroceria, ele não é uma forma segura de transporte, podendo aí causar risco de queda, existe o risco do atropelamento, ele pode tentar fugir, porque ele pode de repente se assustar numa curva, ele pode aí tentar saltar do veículo, fazendo com que de repente ele sofra ferimentos que podem causar inclusive a morte de um animal. Aliás, deixa eu abrir um precedente para vocês agora, inclusive tem uma situação criminal que eu mostrei esses dias no programa 90, que foi eu só posso chamar que esse cidadão é um sem noção. Não vou nem falar que ele é idiota, tá? Vou falar que ele é sem noção. Não era uma égua, era uma mula, certo? Ela acabou fugindo. E esse infeliz, ele pegou a sua caminhonete Hilux, tá? E ele localizou aí o animal. E ele acabou laçando esse animal e ele foi levando na caminhonete, a um lado, fora, claro, fora. E ele acabou acelerando, era uma égua, na verdade. E essa égua acabou, se não me engano, isso aconteceu em Ponta Grossa. E essa égua, ela acabou aí sofrendo tanto desgaste, ela estava tão exausta que ela estava apresentando, ela não aguentava mais. E ele acabou passando, minha gente, por aquele que na verdade era chamado mata-burro, não é? Que tem como se fosse um trilho de trem, onde você tem ali vários vãos. E acontece que a égua acabou caindo ali, quebrou as duas patas da frente, minha gente, causando aí um sofrimento terrível para essa égua, que, claro, acabou aí sendo acionado o sistema. Quando as pessoas viram o que aconteceu, acabaram acionando aí o setor de atendimento ali do meio ambiente, e esta égua, pasmem, senhores, ela foi atendida ali no momento, foi dado ali uma série de analgésicos para minimizar a dor, mas, claro, ela teve que ser sacrificada. E este indivíduo está respondendo aí por maus tratos. Tá? Então nós temos algumas situações que são ali absurdas, mas que nós registramos. Eu registrei agora no programa a questão de um mês, uns 2 meses no máximo, que aconteceu em Ponta Grossa. Uma coisa idiota, o cara puxando a égua na sua Hilux, confortável, a égua super cansada, velocidade excessiva, fazendo com que ela acabasse tendo aí um quadro de exaustão absurdo, e pior do que isso, passou nesse buraco, nesse bueiro, e a égua acabou quebrando as duas patas da frente, um sofrimento terrível. Imagine a dor que ela não passou, teve que ser sacrificada ali no local. E nós temos também aí o enquadramento do artigo 235, quando tem essa questão do transporte aí de animais inadequados de forma aí na parte externa do veículo, que fora aí das hipóteses que são autorizadas, sem ter a mínima condição de ser feito esse tipo de transporte. Então, se você tem uma caminhonete e precisa transportar o seu animal, não improvise. Tem aquelas carretinhas que são adequadas, principalmente para quem transporta aí cavalo, animal de grande porte, que tem toda uma estrutura onde o animal acaba ingressando, ele não tem espaço para ele se movimentar, e ele tem aí toda uma proteção, fazendo com que esse animal seja transportado de uma forma minimamente ali exaustiva. Tem que ter um período para que ele possa parar, para que ele possa de repente aí ser alimentado, tomar a água, para que ele não fique aí estressado. A prioridade deve ser sempre a segurança e o acondicionamento adequado conforme o tipo de animal que você leva. Então, estou falando sobre pet, que nós temos aí os gatos, os cachorros, mas tem também animais de maior porte, temos também aí os peixes, tudo isso aí tem que ser feito o transporte de forma adequada. E como transportar aí um animal de forma adequada? Agora vem a pergunta mais importante. Doutora, como é que eu faço para transportar aí o meu pet de forma adequada? Eu vou dar algumas orientações para vocês bem práticas, tá? Primeiro, cachorro pequeno. Cachorro pequeno é uma boa opção. Você tem aí a caixa de transporte que tem que ser adequada ao tamanho do animal e ela tem que ser posicionada de uma forma segura. Se você deixar de repente ela aí, o cachorro preso e de repente ele sendo transportado
de costas para o trânsito, isso daí pode fazer com que ele passe mal. E se ele, de repente, aí pode sofrer também consequências. Se o seu cachorro for maior, aí você pode utilizar aí a guia específica, aquela tipo peitoral, e o próprio cinto de segurança para que você conecte a esse equipamento, fazendo aí com que esse animal fique atrelado de uma forma adequada. Gato sempre em caixa de transporte, porque o gato ele é muito mais ágil, e o gato solto dentro do veículo, se o cachorro já é ágil, imagine o gato é muito mais ágil, e ele pode se assustar, ele pode tentar se esconder, ele pode entrar embaixo do banco, e com isso ele pode até tentar escapar, fazendo com que acidentes aconteçam. Nunca, jamais, mostrei aqui, artigo 252, inciso 2º, no colo do motorista. E essa é uma regra aí que vocês não podem quebrar, porque senão vocês podem ser notificados. Jamais leve o cachorro solto, jamais. E nunca na parte externa do veículo, salvo uma possibilidade legalmente autorizada, guardada aí as condições de segurança deste animal. Sempre pense no conforto do animal. Não basta você prender, é preciso você transportá-lo de uma forma adequada para que ele possa chegar aí ao seu destino, né, com segurança. E outro detalhe, essas regras, elas valem para 100, 200, 300, 500 quilômetros, mas vale também quando você vai levar o seu animal no pet, não é? Eu vou levar ele no pet shop, é só rapidinho, vou colocar ele no colo, vou levar ele para tomar banho. Não interessa se é só na esquina, porque isso daí é uma frase muito perigosa. É só ter esquina, é rapidinho, ele só vai até o veterinário, ele só vai ali no pet shop, é só 5 minutinhos. Não pode, porque acidente, minha gente, ele não tem data nem local. Um acidente pode acontecer a 50 quilômetros, ele pode acontecer a 50 metros, ele pode acontecer na frente da sua casa. Eu vou dar um exemplo para vocês. A esposa do Marcos Frota, vocês conhecem aí, um ator super famoso. A esposa dele morreu num acidente de trânsito, manobrando o carro, saindo da sua garagem, na frente de casa, tá? Então nós temos aqui um exemplo que é mais do que conhecido, numa situação que não existe local para acidente. Então, se for 50 quilômetros, se for 5 metros, não importa. A segurança precisa sempre existir também nos pequenos deslocamentos. Aliás, muitas vezes é nesses trajetos pequenos que nós baixamos aí a nossa guarda, nós baixamos aí o nosso cuidado, justamente nesses trajetos que nós aí fazemos todos os dias, é que a nossa atenção acaba sendo deixada para segundo plano. Então eu quero deixar aí uma frase para vocês. A distância do trajeto, ela não diminui o risco de se envolver num acidente, tá bom? Se vocês forem viajar, mais do que nunca precisa ter aí uma viagem longa, mais do que nunca você precisa. Nós fazemos o trajeto Cianorte, capital paranaense, e são mais de 500 quilômetros e nós temos todo um cuidado. Vocês sabem que nós temos aí 2 Yorks, as meninas, que elas fazem parte do programa, o programa 90, fazem parte aqui da televisão, e nós temos aí todo um cuidado. Elas têm uma cadeirinha apropriada, elas são acostumadas, mas elas ficam com a guia presas durante todo o trajeto, são feitas paradas aí, paradas para alimentação, para hidratação, justamente para que dê um pouco mais de conforto. Então é importante que, se você pretende viajar aí com o seu cachorro, com o seu pet, para que você efetivamente aí cuide da segurança, para que ele possa transportar e chegar ao local com muita segurança, com o máximo de conforto possível. Porque um deslocamento para um pet, ele é traumático, tá? O deslocamento para um pet, ele é traumático. Não é como a gente, eu vou viajar, vou para casa da mãe, vou para casa da avó. O pet, ele não entende isso. O pet, ele é traumático, ele tem toda uma rotina, e quando você passa aí alguns quilômetros, ele já começa a ficar estressado. Então é importante realmente que você cuide da segurança e do conforto aí do seu pet, tá? Então, essa aqui foi a dica do programa de hoje. E agora, doutora Sônia, o que eu faço para transportar o meu pet? Lembrando, não pode transportar do lado esquerdo, porque nós temos a previsão do artigo 252.2. Mas também você tem que cuidar aí da forma como ele é transportado, para que não cause acidentes. Ok? Se você tem alguma dúvida, tem aqui todos os nossos contatos, o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, para que você possa, de repente, aí mandar a sua dúvida, e com isso nós vamos aí esclarecendo nos próximos programas.
ok? Um grande abraço a todos e eu quero terminar o programa de hoje com uma mensagem muito especial para você. Eu sei que quem tem um animal de estimação ama profundamente aquele companheiro e é justamente por isso que eu quero dizer que você que tem um pet, faça o seu transporte como você transportaria aí alguém que você ama muito, que na verdade nós amamos, né? Faz parte da nossa família, mas ele deve ser transportado com muita segurança, com muito carinho, com muita responsabilidade também. Então não coloque aí o seu pet em risco. Eu sou a doutora Sônia Inglata e nos encontraremos no próximo programa. Tchau, tchau!